minha outra conta no YouTube. E alô, você, seja bem-vindo a este humilde podcast, a este humilde, este humilde lugar onde as pessoas vêm aqui para bater papo, conversar sobre sua vocação, sobre como anda a sua oração e sobre o seu bom humor. Estamos hoje no... Para, que eu acho que tem alguma coisa de errada. Vamos pular, então, 3 anos para frente. E, enfim, a gente está de volta para gravar o episódio de dezembro. Mais um. Até quando vai? Eu não sei, porque, enfim. Mas ela voltou. Digamos que... Deixa eu ver aqui a data. Isso aqui foi... Não tem data não aqui, gente. Ai. Dia 23 de junho de 2021, quase 3 anos e quase 6 meses depois. Por favor, ligue a câmera. E seu microfone, ela está de volta. Voltei. Ela que fez uma das perguntas mais bacanas daqui do... Perguntas, quem quiser ver também o episódio da Chiara, está em algum lugar aqui da descrição, por aqui, eu não, acho que é do lado direito aqui, você vai ver, aparece lá uma informação, eu vou tentar pôr. Chiara voltou fazendo enfermagem, 3 anos mais velha, acho que você já tinha, quer dizer, você está com 21, que você falou? Sim. 21... Oi? Eu faço aniversário em fevereiro, então 3 anos mais velha. Você já tinha 18, então? Uhum. É verdade. Se fosse há um tempo atrás, era maioridade plena, mas não é. Chiara, obrigado, né, De por ter nada. sido uma das únicas 3 pessoas que responderam nessa grande audiência que a gente tem. O que mudou de 3 anos para cá? Ih, tanta coisa. Sei Tipo o lá. quê? Tipo, tô na faculdade, né? Entrei na faculdade esse ano. Acho que tô mais madura. Tenho trabalhado muito mais também, né? Tô namorando. Aconteceu tanta coisa. Deixa eu ver. Eu acho que, tipo assim, resumindo, me aproximei mais. Tive momentos mais distantes e mais perto da minha fé. Uhum. Me aproximei mais dos meus pais, aí é uma coisa legal. Eu acho que me aproximei bastante dos meus pais. A idade trouxe, né? Aquela coisa, são A outras idade, visões. nossa senhora, ai, que droga. É que com 18 anos e com 21 anos, eu me vejo duas Já pessoas muda. diferentes. Eu acho que, O que, por exemplo, de diferente nesses 3 anos e 6 meses aí? cara, eu acho que maturidade. Porque com 18 anos eu tava começando a trabalhar. E aí, tipo, não tinha 6 meses que eu estava trabalhando. Eu tinha acabado de sair do colégio também. Tipo, me formei com 17. Eu tava com E 18 no quando eu auge da formei. pandemia também, né, que você formou, eu No lembro que você auge da falou isso. pandemia. E aí, tipo assim, é, eu acho que a maturidade ela apareceu de uma maneira muito inesperada, né? Com trabalho, essas coisas. Eu comecei a ter que lidar com dinheiro, não sabia fazer, não sobrava nada. E aí, tipo, o meu trabalho, eu trabalhava e não via dinheiro. Então, eu tive que começar a ter responsabilidade, tipo, financeira, de saber que eu não posso todo mês, todo dia, ir lá na lanchonete, comprar 2 salgados e uma coquinha, entendeu? Isso é passeio de final de semana, que eu tenho que saber guardar dinheiro para emergência, para essas coisas. Eu acho que também eu tive, nas minhas relações, né? Eu tô num relacionamento há 3 anos já. Já?
Já 3 anos e meio. Dia 27 agora, 3 anos e meio. Foi pouco tempo depois. Outra coisa que eu lembrei também, foi pouco tempo depois. Tempo depois. E aí, tipo, essa maturidade com o outro, de carinhos, né? Essa responsabilidade afetiva. E aí eu vi muito do que eu aprendi no meu relacionamento com o meu namorado, eu usar com os meus pais, por exemplo, de entender algumas coisas. Cheguei à bela conclusão de que também é a primeira vez dos meus pais sendo pais, então alguns erros que eles cometeram e alguns erros que eles que aquela coisa, né? Aqueles erros que eu acho que eles tiveram comigo ou não, é normal, porque também é a primeira vez deles sendo pais, criando Você é a filha mais pessoas. velha, né? Eu sou a filha mais velha. Então, Teu assim, é a primeira. irmão, teu irmão já está com quantos anos? Só para. Meu irmão tá com 19. Já? Já. Quem viu o João Felipe desse tamanho aqui? Tá maior que eu, cara. Peraí, Então, peraí, 19? 19. Aquele retiro de carnaval do Semente do Verbo tem 7 anos aqui. Ele tinha Sim, 11 para 12. sim. Eu nunca me Pequenininho. esqueço do que é aquele. E ele era pequenininho, né? Enfim, mas ele. É dele ter me acordado por causa da Do estilo. vizinhança lá. Na Vizinhança vizinhança lá da vizinhança. Vizinhança não, É, nem muito agradável. mas então, Eu cheguei a essa maturidade, eu acho que isso me aproximou muito dos meus pais, né? Eu acho que também por estar num relacionamento muito sério, eu pude também entender as relações dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, né? É, entender que, tipo assim, não tem que questionar, eu não vou ser prioridade sempre, que minha mãe vem antes de mim em algumas situações, e que não faria sentido ser o contrário, né? Principalmente na vida do meu pai, e que meu pai vai ser prioridade na vida da minha mãe em vários momentos, e eu não, e que isso é o que o relacionamento exige, né? Porque a gente, como filho, a gente vira assim, mas poxa, como assim eu não sou o centro do seu universo, né? Porque pai e mãe a gente acha que só existe pra gente. E pelo menos pra mim, né? Antes de eu chegar agora. E hoje eu vejo que não, que tipo assim, minha mãe tem uma vida, minha mãe tem amigos, minha mãe tem o trabalho dela, tem. Não que eu não visse isso hoje, mas hoje eu entendo que, tipo assim, existe a Renata, que é a minha mãe, e existe a Renata, que é filha da Dona Margarida, irmã do Rio e da Jaqueline, que é casada com o Fernando, e aí ela tem as amigas dela, ela tem os gostos dela, entendeu? Eu consegui uma visão mais humana dos meus pais. Eu acho que isso resume bem isso. Tipo, eu tu tenho uma acha visão. então, tu acha então que o fato de você estar entrando, né, você ter virado adulta, te ajudou a amadurecer essas coisas quando você, quando era criança, adolescente, não enxergava isso? Eu acho que eu tinha uma visão muito do meus pais, nossa, oh, meus pais. Tipo assim, eles estão acima do certo e do errado, eles são. Não, meus pais são tão humanos quanto eu, de carne e osso. Que agora meu pai aí, beirando os 60, sente dor nas juntas, É. dor nas costas, dor de cabeça, entendeu? Eu acho que trouxe uma visão completamente diferente dos meus pais e eu acho que isso aproximou a gente. É, com a faculdade eu comecei a ver que a vida acadêmica ela é terrível. Nunca Por li. que que você acha que é terrível? É porque aquela coisa, quando você lê só aquilo que você gosta, ou quando você só pesquisa aquilo que você quer, a vida é tão menos complicada. Eu tive que ler, tipo, ó, esse mês eu já tive que ler uns 10 artigos. Eu li um artigo de 50 páginas em 3 dias. Eu fiquei muito Hum. triste. Você está em que período da faculdade? Antes de você falar o que é, qual é o período? Eu tô no segundo período. Mas você está fazendo enfermagem, que você disse para mim. Antes você estava fazendo o quê? Ou você só entrou na faculdade agora? Que antes... Eu entrei na faculdade agora. Eu entrei na faculdade em março desse ano. Foi quando eu
passei no Enem, né? Graças a Deus. Deus iluminou. Uhum. E aí eu entrei, e aquela coisa, né? A gente entra com o olhar do sonho, né? Meu Deus. Ai, eu lembro que eu chorei demais. Esse dia foi muito feliz aqui em casa. Eu lembro que quando eu descobri, eu não estava nem aqui em casa. Mas foi uma festa. Eu cheguei em casa, foi uma festa tão grande. Eu fiquei tão feliz. Minha mãe ligou para todo mundo que ela conhecia para anunciar essa notícia. Meu pai também. E aí você entra na faculdade assim, oh, um novo mundo, as portas se abrem, o conhecimento, ele invade o meu ser, e aí, tipo, é completamente diferente. Nunca me humilhei tanto por causa de 2 pontos, entendeu? Um Oh, seminário enorme por 2 pontos. Mas é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. e vem cá, tá Uhum. falando que tua mãe, mais cedo, ela perguntou quando é que ia ao ar. Aí você Uhum. falou agora dela, né? Também falou que ela ligou para quem ela conhecesse, né? De que era passou para a faculdade, isso e tal. Daqui a pouco você pode chamar ela e dizer, ó, que era passou para a faculdade, gente. Mais tarde para ela falar aqui também. Já que ela ligou, disse, oi, pessoal, aí, ó, se não chegou a ninguém, você que era passou para a faculdade. Mas você tinha me dito há 3 anos e meio atrás que você queria fazer medicina. Né? Sim. E, enfim, a gente até chamou o Felipe. Na época a gente tinha uma reunião, né, que era o saudoso e falecido Trem de Segunda, que Deus o tenha em um bom lugar. E o Felipe sempre acompanhava, a gente acompanhava o pessoal mais novo. O Felipe, na época, ainda era o branco do nosso regional, antes dele ir para São Paulo. Aliás, se eu não sei se você, né, o Felipe, a família do Felipe nasceu por causa dessas coisas aqui. Cara, eu vi o neném deles no Genfest. Que neném É, lindo! Ai, gente. Lindo, eu lindo, tava no lindo. casamento, eu fui para o casamento dele, né? Porque, enfim, né? Fui eu que eu dei uma boa ajudada aí. Inclusive, eu quero 10% de comissão, tá? Quero Chegar no céu 10% lá. de. Não, é isso, 10% de comissão, porque, né? Eu vou falar até para esse moleque quando eu encontrar com ele, porque eu falo, ó, tu só está aqui porque eu dei força também. Eu e o resto das pessoas. Eu não estou dizendo que assim, a galera lá, os gente que foram gente com ele, não. Estou falando assim da relação. Eu lembro, foi bem legal. Mas a gente o citou aqui porque ele teve presente e ele estava com a gente. Você falou várias vezes nas reuniões de segunda que queria ser médico e falou aqui também. Ainda está com esse plano? Sim, é que eu acho que no final de 2023, quando Hum. eu fiz o Enem, e aí eu sentei com os meus pais e eu falei assim, cara, eu quero desistir. De fazer Porque faculdade? não, de fazer faculdade, eu queria parar de estudar, eu estava naquela vida louca de pré-vestibular e trabalho. Eu falei: "Cara, não vou conseguir, já percebi, não às vezes é sempre aquela coisa, né, às vezes é sinal de Deus para mim não ir, para mim não fazer, para mim não pensar assim". E aí eu lembro da minha mãe falar assim: "Ah, filha, se for o que for para ser, será, né, Deus não põe nada na nossa vida que a gente não esteja preparado para". E aí, conversando com a secretária do meu pré-vestibular, sentada na secretaria do meu pré-vestibular, conversando com ela, ela falou assim: Olha, a minha filha também quer medicina. E aí, o que, que ela fez? Ela jogou para enfermagem, que a nota de corte é menor, e depois transferiu. E hoje a menina está cursando medicina. Ela falou assim: por que, que você não tenta fazer? Não vai ser um processo fácil, mas se você não conseguir transferir, você tem um diploma, entendeu? Você tenta o reingresso depois na faculdade. Isso, que é o que bastante gente que eu conheço fez, inclusive. Aí, tipo assim, parece que a luz assim acendeu na minha cabeça. Eu falei, cara, nunca pensei nisso.
Aí eu joguei. Em 2023, eu joguei minha nota para enfermagem e passei. Aí em Rio das Ostras mesmo? Em Rio das Ostras, estou fazendo basicamente no quintal de casa, faculdade. Eu entrei e eu falei assim, cara, não vou perder a oportunidade, não. Por exemplo, esse ano eu continuo fazendo o Enem, né? Esse ano eu fiz e vou continuar tentando entrar para medicina, mas assim, foi uma chance que caiu literalmente no meu colo e eu não desisti de abraçar, né? É aquela coisa, Deus escreve o certo em linhas tortas. Então, se essa foi a porta, a janela, a brecha que ele abriu para mim, é essa que eu vou entrar, que eu vou fazer valer. Então, estou estudando e vou tentar transferência. Eu já sei que eu tenho que cumprir o ciclo básico do meu curso, né? As matérias do ciclo básico. E, tipo assim, vou tentar transferência, vou fazer as provas para tentar transferência. Se não conseguir pelo Enem nem por transferência, eu vou fazer o reingresso. Acho que o importante é a gente não parar de estudar. E eu mandei a foto, né, que o Felipe Uhum. e a Natália foi quem me, enfim, Uhum. fora outras pessoas também, me ajudaram bastante na produção, então eu mandei a foto para ele. E aí eu falei para ele, acabamos de falar de vocês três. Aí ele falou, ah, é? Até mandei para ele aqui. Enfim, isso, de fato, acontece mesmo. A minha irmã não chegou a fazer enfermagem, ela começou de medicina mesmo, ela tem outra faculdade, mas é algo diametralmente oposto ao que ela fazia, que é publicidade. Então, tem umas amigas dela, que tem uma grande amiga dela, que ela é até madrinha do bebê, do pequeno Arthur lá, do Arthurzinho, e ela começou com saúde coletiva. Foi a primeira faculdade, tá mandando um recado para você. Ela estava. Aí, gente, aqui é só que tem que bater o escanteio e correr para a cabeceira. É, então, aí ela fez enfermagem, no meio da faculdade nasceu o Arthur, ela voltou para o Acre, está terminando enfermagem, e ela vai fazer isso, vai tentar entrar, vai tentar entrar. Então, Então, assim, tem muita gente que faz isso, né? sim, eu conheço algumas pessoas, eu conheço umas 3 pessoas que tentaram transferir e não conseguiram e fizeram um reingresso. Mas, assim, são pessoas mais velhas, assim, por exemplo, amigos dos meus pais, entendeu? Então você sempre fica com aquela coisa assim, mas poxa, eu ainda tô tão nova, será que pessoas que se formaram, trabalharam na área, passaram a vida trabalhando na área que eles se formaram para depois fazerem um reingresso. E aí a gente sempre, eu fiquei, pelo menos eu, né, cara, eu fiquei assim, poxa, mas será que dá pra mim, novinha, assim? Porque é aquela coisa, a gente nunca pensa que pra gente vai dar, né? Ah, E não. aí eu falei assim, e aí quando ela falou, eu falei assim, poxa, vou procurar saber. E aí é a mesma prova, pelo menos na UF, né, que é onde eu tô, é a mesma prova, tanto de reingresso quanto de transferência de curso. E eu acho que é de mudança de unidade. Eu acho que é tudo a mesma Mas prova. tem medicina em Rio das Ostras? Não, mas tem Macaé. Ah, pertinho, pertinho. Sim. E assim, eu me formando na UF, né, que é uma pública, eu consigo reingresso na maioria das faculdades do Rio. A UERJ aceita reingresso com o currículo da UF, a UFRJ aceita também. Então eu falei assim, cara, eu entrei pra UF, não vou ir lá fazer minha faculdade? Eu vou sim. Porra, claro, é maluco. E de No repente primeiro ano, você pode até se encontrar nisso, né? Você não esquece, não descarta essa possibilidade, porque, olha, eu gosto, mas, pô, eu quero ficar aqui. Tem muita gente que vai para frente, assim, sabe? Eu vejo a minha uhum, cunhada, a esposa do meu irmão.
Cara, ela, acho que ela fez serviço social, primeira faculdade, e depois ela já chegou à enfermagem, fez e queria fazer medicina, mas aí teve a minha sobrinha, já com meu sobrinho, com o mais velho, um pouco já grande, que é 10 anos de diferença de um para o outro, e aí ela pega e começa a desenvolver um bocado de trabalho lá em Rio Branco. Então, assim, se encontrou, entendeu? Se encontrou e não sei, né? Não deve desistir, nunca fechar as A porta. portas, né? Enfim. Eu acho isso. Eu não vou fechar nenhuma porta. Eu já conversei isso com meus pais. Não vou fechar nenhuma porta, entendeu? Não vou desistir no meio do caminho. Obviamente, quando você tá naquela semana que você tem 4 provas, 2 seminários, 3 leituras, você quer trancar o curso, né? Mas aí a semana passa e a vontade de trancar também, e a gente Uh, continua bem. acontece, né? Às vezes dá vontade de desistir, né? Eu fiz duas, formei a primeira 19 para 20. Você já tinha 20? Já tinha 20 já. Me formei com 20. Uhum. E depois, formei com 20, 2 anos depois eu comecei, 2, 3 anos depois eu comecei a, a outra, né, que é direito, que, enfim, que é o que eu queria mesmo. Kiara, você lembra a pergunta que você fez? Hoje eu vou inverter um pouquinho a ordem, já que a gente foi para esse, que você disse que Uhum. faria para Nossa Senhora? Eu lembro. Eu perguntei como é que foi ver Jesus morto, né? O que que ela sentiu. Que... Então, fala, Uhum. fala. Então, Pode falar, e pode falar. travou de novo. Não, não, fala aí, que tinha travado aqui, tá cortado. É... é que é o filho dela, né? Eu acho que a gente É, distancia tanto Maria e Jesus, que, tipo, pois é. Maria aqui, ai, a Ou mãe de não, Deus, Jesus, Deus. Aí, às vezes a cabeça não faz aquele ligamento assim, mãe, filho, sabe? ou não dá o valor, né? Então, Uhum. devido, né? E a gente não vai nem entrar no espectro, enfim, religioso. Tem um meme até que fala, né? Se vá com Deus e Nossa Senhora. Eu não sei se você já viu esse vídeo, né? Diz, com Nossa Senhora não, a mulher fala. Diz, não, peraí. Pô, se ela é mãe de Deus, ela não vai ser É. a minha. Mas eu estou te perguntando isso, antes de Uhum. eu falar o porquê, eu mandei a foto, como você disse, mandei para a Natália, mas eu não, acho que ela ainda não viu. E aí alguém falou assim, Kiara, agradecemos o carinho com nossa família, estamos com saudade de você. Tem as outras perguntas, mas aí são sobre a série que eu vou fazer ao longo do coisa que o Felipe mandou. Você Sim. falou, então, do sofrimento, eu lembro que você falou isso, e eu assistindo a um dos episódios, que eu não lembro se foi o primeiro, depois do Sermão da Montanha, foi exatamente, que é a cena do Sermão da Montanha, aí vai para o primeiro, aí vem, acho que o primeiro ou o segundo, que ele visita, teoricamente, enfim, lá o túmulo de São José, depois, e nesse meio tempo tem aquela cena, né, que ele entra na sinagoga e fala que todas aquelas coisas, e as pessoas, sinagoga em Nazaré, inclusive, e as pessoas ficam tipo assim, né, a galera que era da turma dele e acaba indo, como está no Evangelho de Mateus, levando ele para o precipício, ele só limpa e sai. Né, sai Uhum. sozinho, sai andando e vai para o túmulo de São José. Isso é óbvio que é uma licença poética. Isso não está de fato, mas depois a gente pode até entrar nesse. Oi? É aquela coisa, não tá exatamente assim, nenhum Sim, evangelho, tendo lacuna ali de. é, É, não dá para você pensar que ele não conversava com as pessoas, né? Senão o negócio você vai ficar muito automático e vai ser como um livro qualquer, e a gente sabe que não é assim. exatamente. É, mas o que eu estava querendo dizer? Por que eu fiz esse gancho? Porque aquela hora que ele é pego pelas pessoas da sinagoga até o precipício, você vê aquilo no olhar dela, de dizer assim, não sei o que, ela vai, e na hora acho que é São João
segura, alguém abraça ela, não lembro quem é agora, e vai, e ela fica ali com aquele medo, e daí eles vão, acontece tudo, e ela encontra ele lá na frente, com Lázaro, né? Que, enfim. Eu lembrei muito de você da pergunta que você fez, porque é bem legal passar isso, né? Porque Né? essa série passa isso. Essa série passa, né? Não deixa de dar valor ao sagrado, mas ela Sim, sabe que as pessoas sofriam também. sim, sim. É, é, assim, vou começar falando assim, eu tava comentando com a minha mãe esses dias, porque eu sentei pra reassistir, eu falei assim, eu vou falar disso, eu vou reassistir a série. Minha vela toda, eu vou ver ela de novo. Eu tava falando com minha mãe, é uma das melhores representações de Maria que eu já vi na minha vida. Porque pelo menos para mim, as imagens que a gente tem, ou as pinturas, é sempre de uma Maria novinha, assim, da Maria que não envelheceu, não tem uma ruga, só pele lisa, clara. E eu acho que a série trouxe aquela coisa, tipo assim, Jesus está com 33, então Maria está com 48, né? E 49 já era uma anos. idade avançadíssima para aquela E época. para a época é uma idade super avançada, a maioria das pessoas não chegava àquela idade, né? Então você tem, eu acho que eles souberam mostrar assim. A primeira vez que eu vi a série, eu olhei e falei assim, mas quem é essa pessoa? Aí, quando falaram que era Maria, eu falei assim, gente, Maria. Com lenço, do jeito que usavam na época, as roupas do jeito que usavam na época. Eu falei, cara, que mulher simples, impressionante. Eu me apaixonei por essa representação de Maria. E é, eu acho que tanto a atriz, né, a atriz principalmente, trouxe trouxe uma profundidade para Maria, de um olhar muito expressivo, principalmente nessa cena, que você vê a dor, aí você fala assim, caraca, ela sofreu muito. Eu acho que sim, com certeza não é a resposta da minha pergunta, que aquela coisa, Não, aquela coisa, só dá para ouvir da boca da pessoa, né, de Nossa Senhora, mas eu consegui, você consegue dimensionar ali no olhar dela o quão sofrido foi. Eu gosto de um episódio, eu não sei se você vai lembrar, eu acho que é na segunda ou na terceira temporada, agora eu não lembro, mas eu acho que é na segunda, no finalzinho da segunda, antes do sermão. da montanha, o Sermão da Montanha, que ele vai. Acho que antes do sermão da montanha, eu não sei. Os discípulos, Jesus tá curando as pessoas num lugar, numa parte de um deserto, né? Aí os Eu discípulos, estava aqui na minha boca, inclusive, para tocar isso, mas pode falar. aí eles estão se revezando lá, né? Aí Maria chega, é aquela coisa, né? Ela chega, ela é bem recebida, e aí eles sentam na fogueira para comer e começam a conversar. Aí sai Maria e Tiago, eu acho que Tiago menor, para fazer alguma coisa. E quando eles voltam, os discípulos estão brigando, que estão brigando lá por causa das desavenças entre eles. E passa um tempo e Jesus chega, né? Muito cansado. E aí Estressado mesmo, né? Literalmente. cansado, né? Esgotado, passou o dia curando as pessoas, ouvindo as histórias, porque por mais que seja Deus, ali ele era homem também, né? Então o corpo chega a um limite. E aí ele tá lá, cansado, e nem fala muito com os discípulos, dá só um aceno e vai direto para a tenda que ele tá dormindo. E aí ele tem a dificuldade de tirar as sandálias. E aí o olhar dela de acompanhar ele, desse chegar e ir correndo, quando ele não consegue tirar as sandálias, ela ir correndo, tirar as sandálias, ajudar ele a purificar os pés, a purificar as mãos, a limpar o rosto dele que está com sangue de algum doente que ele curou.
para ele deitar e dormir, e aí, assim, aquela coisa, tipo assim, Maria fez isso muitas vezes, porque Maria cuidou de Jesus muitas vezes, que era mãe dele, e, obviamente, ali, toda uma licença poética, né, mais uma vez, a série preenchendo uma lacuna, né, que é aquela coisa, porque senão era só a série, assim, uma pregação aqui, aí passa um tanto de dia, uma pregação ali, aí passa mais um tanto de dia, mais uma pregação, né? Não tem os caminhos, os entres. Eu acho que aproxima e dimensiona o carinho e o cuidado, né? Porque, de novo, só tem a imagem de Maria com Jesus neném, como se ela só tivesse cuidado dele até os 12, 13 anos, empurrado para a rua, assim, porque depois você não vê mais uma imagem de Maria com Jesus mais velho, Jesus. Não, só tem com ele ou neném, ou ela grávida, ou no máximo uma criança que anda, e acabou. Não tem mais imagem de Maria com Jesus. Eu acho que a série trouxe, de novo, uma ótima representação de Nossa Senhora. Isso, né? Ela foi mãe, ela foi a vida inteira, ela foi mãe. Jesus morreu e ressuscitou e ela continuou sendo mãe dele. E aí o cuidado, o carinho, o acalento, não, talvez não tenha sido daquele jeito, mas é o que faz a gente lembrar de, tipo assim, Maria foi mãe de Jesus. Maria cuidou de Jesus. Tipo, ela, quando ele precisou de ajuda, ela ajudou. Quando ele precisou de carinho, foi ela que deu. Quando ele precisou de cuidado, foi ela que cuidou, né? Eu achei, assim, sensacional. A série não precisava mostrar esses detalhes e ela fez, sabe? Eu acho que isso me pegou muito na série. Tem algumas coisas, alguns detalhes, alguns pormenores que não precisavam ser mostrados. Você chegou a ver, você falou de pormenores, antes Hum, de eu emendar a pergunta, até que o Felipe mandou aqui. Você uhum. chegou a ver a cena do diálogo dele com São Tiago Menor, em Qual? que São Tiago Menor, que tem um problema, na série é retratado que ele tem um problema na perna. Você Uhum. chegou a ver essa cena? Na terceira Sim, temporada, sim, acho que no sim, segundo e sim, sim. terceiro episódio, né? É, Que essa discussão já tinha havido nesse que episódio. começa, eles Por que que ele, conversam. por que que ele não te cura? Por que que você não pede? Ele não Uhum. vai negar isso para você. E aí ele diz, ele está muito estressado ali e tal, eu não quero pedir isso agora. E na hora que ele envia, que é o trecho do Evangelho de Mateus, de São João também fala, que ele envia, né, os discípulos 2 a 2 para curarem, libertarem, expulsarem os demônios. A hora que ele está saindo, aí São Tiago diz, mestre, Rabi, assim, tal, enfim. Aí ele explica, eu acho que aquilo ali foi uma das coisas mais bonitas que eu vi até agora, porque eu não terminei de ver ainda a terceira, né? Já tem Uhum. a quarta no aplicativo, No Prime, né? mas não, no Prime só tem até a terceira também. A Netflix, inclusive, vai sair, né? A Netflix Vai. agora, no final do. E vai ficar só no Prime. E Então, da aí, quarta, eu só vi um episódio, que foi o primeiro, e para ele. Então, não tem como eu te dar spoiler, você também não tem como dar spoiler para mim, aí a conversa fica agradável. é, Hum. então, assim, a Natália está respondendo aqui, gente. Enfim, vocês volta lá no começo que vocês vão entender porque que eu estou, às vezes, parando aqui. Mas é mais ou menos isso, né? De falar aquilo, né? Eu não sei, a gente sabe que teve guerra de ego, como, por exemplo, uma cena que ele está entrando em Roma para ir ao encontro É de do quinto, não é? que está no tanque lá de Bethsaida, lá, eu não lembro o nome Ah, dele agora. é o irmão de Simão. O irmão do irmão Simão Zelote. Do Isso. irmão. Do Zelote lá. E aí Uhum. ele, ele, ele tá lá, né? E eles ficam naquela briga, eles têm sempre retratando quem é que vai ser o líder, quem é que vai cuidar disso, quem é que vai cuidar daquilo. E aí a gente tem que procurar ele. Aí eles vão, procuram,
e encontram lá os samaritanos, que, enfim, não são tão amigos assim, não eram tão amigos do povo judeu. Os samaritanos querem jogar pedra neles, e aí o São João e São Tiago Maior falar: o senhor pode chegar aí e pedir para cair qualquer coisa na cabeça deles, né? Fogo, enfim. E ele, Sim. não, peraí, gente, não é assim. Então, eu queria te Quando os perguntar. irmãos, eles ganham o nome de Irmãos Trovão, não é? Irmãos Trovão. Irmãos Isso. Trovão, é verdade. Eu acho bem legal que eu assisto em inglês, né? Eu estava até falando para. Eu tinha essas coisas bíblicas, eu tenho uma reticência de assistir em inglês, porque para mim, desde pequeno, Jesus fala português, né? Ficar vendo filme de Natal na sessão da tarde aí. Mas eu vendo em É. inglês, e aí ele fala, né? O Big. Tipo assim, Big James, né? Que James e Tiago em inglês é James, e Little James, assim, é bem engraçado, né? E a tradução da legenda é Tiagão e Tiaguinho. Você tem uma dupla sertaneja, né? Mas assim, Chiara, então o Felipe perguntou uma coisa. Hum. é, Felipe perguntou uma coisa interessante. Você acha que Jesus era mesmo moderno assim, moderno? Ou isso é só licença poética também? Assim, eu acho que obviamente, com as medidas ali, né? Lembrando que a série retrata, obviamente, de um jeito muito mais agradável aos olhos e ao gosto. Acho que Jesus teve sim a sua quantidade de modernidade, né? Por mais que ele tenha sido criado por dois judeus que seguiam a lei judaica, né? Maria era uma judia muito fiel à palavra e José também, né? Criados ali dentro e tal. Eu acho que Jesus teve sim a sua dose de modernidade. Talvez não tanto igual a série, não acho que chegou a ser igual à série, mas eu acho que sim. Falando dos samaritanos, né? Que nesse episódio é quando eles vão para Samaria, que eles estão indo para algum lugar, que agora eu não lembro o nome, e aí, em vez deles irem beirando um rio, por não sei mais quantos dias de viagem, Jesus fala: não, a gente vai por aqui porque eu tenho que encontrar alguém. E aí eles vão em direção a Samaria, né? Que é quando acontece a cena da boa samaritana, que é também uma cena muito bonita. Eles souberam retratar de uma maneira belíssima. Isso está em qual temporada? Está em qual episódio? Acho que é da terceira ou da segunda, não lembro agora. Não, da segunda. Da É segunda. antes do Sermão da Montanha. Mas eu acho que é o 5 ou é o. Se não é o 4, é o 5. Se eu não estou enganada. Uhum. Que eles estão indo, né? Eles estão saindo Sim. de. E aí, de novo, quando eu fui reassistir, meu irmão estava assistindo pela primeira vez, né? E aí o episódio começa com, eu acho que é Abraão. Quando Abraão cava o poço com os filhos, né? Tem toda uma Jacó, conversa. Jacó, Jacó. Jacó. Cava, eu acho. Jacó. Cava o poço com os filhos, né? E tal. Aí tem uma interaçãozinha ali. E aí corta. A gente vê a boa samaritana, né? E aí eu acho que ali que dá para perceber, na Bíblia, pelo menos, né? Quando eu leio essa parte do Evangelho, é que você consegue perceber que existia, sim, um pouco de modernidade, porque os judeus e samaritanos não. Se um andasse, o outro tirava a sandália e batia a poeira para não andar no mesmo lugar que o outro andou, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, ele foi moderno, foi à frente do seu tempo, de ir lá, entender que a salvação não é para uma. Entender, né? Muito interessante falar que Jesus entendeu, mas assim, ele soube que a salvação não era só para o povo judeu, era para o mundo inteiro, então ele foi lá, né? Eu acho que um pouco depois, depois que ele vai no poço e que eles encontram Simão, ele tá Uhum. com João Batista,
primo dele. Sim. E aí João Batista assim, mas você vai à Síria? Eu fiquei sabendo que você foi a Samaria, não sei o que, você vai à Síria? E ele olha para o João e fala assim, a salvação é para todos, todos precisam ouvir. E aí eu acho que sim, ele não se prendeu a muita coisa, muitas crenças limitantes da época, né? Que fulano e fulano não devem se misturar, esse povo tal não deve se misturar com judeu, porque se o povo tal fizer tal coisa e você estiver perto, você está impuro. Não, Jesus falou assim: todo mundo é digno de entrar no reino de Deus e todo mundo tem que ter a chance de ouvir o que Deus tem para dizer. Eu acho, então, assim, voltando na pergunta, acho sim que ele teve a sua dose de modernidade. Não acho que foi tanto quanto a série demonstra, né? Eu acho que existe um meio termo ali que não é a rigidez, pelo menos que a Bíblia traz, né? Eu acho que existe sim um meio termo. Aquela coisa, muita coisa não foi escrita, muita coisa não foi relatada, muita coisa não foi registrada. Então, eu acredito sim Porque que não cabia, não ia caber também, né? Então, não ia ser uma não ia do ser uma Sul. biblioteca, né? É. Cada Não, livro, cada evangelho, esse é o tamanho da Bíblia. um livro desse tamanho assim. Então, assim, eu acho que sim, houve. Ele foi moderno, ele teve. Ele não se limitou a muitas coisas, mas ele também teve a sua parcela de tradição, de seguir a Sim, lei, claro. de, de ser um judeu. Eu acho que ele transitou muito bem nos dois lados, pelo menos. Para mim, né? Não, certo, certo. Concordo plenamente. Cara, você estava falando de São João Batista, Uhum. e uma coisa que eu acho legal é que todos os outros filmes, por exemplo, que eu já vi, eu não lembro Uhum. se A Paixão de Cristo é assim, que era outro bem legal, né? Enfim, Paixão de Cristo, Paulo Apóstolo de Cristo, os filmes do Mel Gibson, Uhum. mas é a retratação de São João Batista. São João Batista não era um cara que se alimentava como a população ali se alimentava, né? Ele vivia de comer os insetos lá, aquelas coisas, né? Tem gente que diz que ele era vegetariano e tal. Eu falei, não, que ele não era mal-humorado. Brincadeira, gente, piada. O colesterol dele devia ser baixíssimo. Mas ele não devia ser um cara forte, como muita gente retrata, um cara bombadão. Eu já vi em filmes, os caras botaram assim, entendeu? Então eu acho isso bem legal também, como eles retratam, né, as situações da época assim. O que mais, assim, como foi o teu que tu teve o clique de chegar The Chosen? Vou ver. De onde tu tira? Cara, eu não tive esse clique. O que aconteceu? Meu pai sentou pra ver. E num sábado qualquer assim, meu pai viu a série na Netflix e falou assim, e sentou pra ver. Eu comecei a ver a série no terceiro episódio, porque eu passando pela sala, vi meu pai vendo e sentei no sofá pra ver com ele, porque eu tenho esse hábito, né? Meu pai tá vendo alguma coisa, eu quero sentar pra ver junto. Aí eu sentei pra ver. E aí, na hora que eu sentei pra ver, que eu entendi, tipo assim, que eu peguei um pouco o ritmo da série e entendi a série, eu falei assim, caraca, isso é interessante. Tipo, não é algo normal da gente ver. E aí eu vi a série, eu vi as 3 temporadas em 3 dias e meio, entendeu? Engoli a série, eu Ou não vi. Eu engoli a série. Porque eu gostei muito. Mas assim, não foi algo assim, eu via no catálogo, eu vou sentar para ver. Não, já tinha visto no catálogo, não tinha, tipo assim, já tinha visto uns vídeos que passa na timeline assim do Instagram, do YouTube. Já tinha visto no próprio catálogo da Netflix, mas não tinha me chamado a atenção. Aquela coisa, né? Meu pai sentou pra ver, eu não vou sentar pra ver um negócio com meu pai, ainda mais pra ficar comentando com ele, pra virar assunto depois. Aí não. sentei pra, tipo, na bobeirinha, assim,
Vou ver, um sábado qualquer, sem fazer nada. Me apaixonei pela série. E o enfim, peraí, só, ó, o Felipe falou aqui, agora que chegou outra pergunta. O que você diria, já que você chegou, assim, você viu lá o teu pai vendo, aí olhou e disse, opa, peraí, isso aqui deve ser legal, vou ver com ele e tal, tudo isso que você falou. E aí, assim, você foi escolhido, digamos, né? É que a gente pode falar assim, você escolheu, né, a série, foi escolhida. O Felipe perguntou também, o que tu diria, por exemplo, para uma pessoa que começou, mas parou por alguma ocasião do destino, enfim, por ocupação e não voltou mais a ver a série? Cara, eu acho coisa assim, que parou de ver. É que tem dois parou de ver, né? Se a pessoa parou de ver porque ela não gostou, que foi, por exemplo, o caso do meu pai, não que ele não gostou, mas ele começou a discordar, porque não segue a ordem exata dos fatos, preenche, põe muita licença poética, assim. Aí eu falei assim, pai, pro meu pai, né? Quando eu fui conversar com ele sobre isso, eu falei assim, pai, a gente tem que ver, igual quando a gente vê os filmes, por exemplo, da Arca de Noé, né? Que tipo, a gente já viu vários filmes com várias leituras sobre a Arca de Noé, e de vários jeitos que tem aquela licença poética e tal. E você tem que entender que, pô, aquela coisa, você leva algumas coisas pro coração, né? Uma mensagem bonita e tal. Mas assim, é algo para te entreter, te aproximar da sua religião, mas não é algo para você seguir a risca ali, né? Então, se fosse para alguém que divergiu de alguma coisa que aconteceu na série e tal, eu acho que falta muita coisa, falta pra gente, católico mesmo, assim, falta muito entretenimento, né? A gente não tem muitos filmes que falem de Deus, né? Assim, né? De uma visão católica de Deus, de uma visão católica de Nossa Senhora. Então, assim, eu acho que tem que ver aquela coisa como realmente um entretenimento, que é o que a série é, né? É um entretenimento para você ver, não é para você sentar na frente da tela e achar que aquilo ali é um estudo bíblico. Não é. Você não vai Não, ler, você não tá, tipo assim, para ler, para entender o evangelho, não. Você tá ali para num sábado, num domingo, que você tá chovendo, não dá para ir para praia, não dá para sair para dar uma voltinha no centro. Você senta ali com a sua família, entendeu? É um jeito de introduzir, por exemplo, as crianças a Jesus, a Maria. Não quer dizer que é aquilo ali, elas não vão acreditar naquilo ali, mas é um jeito de mostrar, olha, o Jesus, os discípulos, tá vendo? Ó, eles fizeram isso. Aí mostra o Sermão da Montanha, ó, como teve muita gente no Sermão da Montanha. Sei lá, mostra a cena da Boa Samaritana. Olha como Jesus cuidava de todo mundo e não tinha preconceito contra os povos, entendeu? Acho que é isso, quando seguindo essa linha, né? Não é um estudo, ali não tem. A série deixa bem claro, eu acho que nos primeiros episódios já dá para perceber que ele não tem nenhuma obrigação de seguir o evangelho ao pé da letra. Por mais que eles ponham uma coisa, cronologicamente, né? tipo assim, eu acho que o que fica mais claro ali, de primeira para mim, que eu vi a série, eu entendi que não ia seguir a linha cronológica, é, por exemplo, a pesca milagrosa ser quando Jesus chama Simão e André para se juntarem aos discípulos. Uhum. Aí eu entendi, eu falei assim, não, a pesca milagrosa não foi ali. Eu sei, você sabe. Porque a pessoa que tenha lido o evangelho sabe que ali não foi o momento da pesca milagrosa. Mas a série entendeu que ali fazia sentido. Então, eu falei assim, é um momento para mim distrair minha cabeça, né, me aproximar um pouco do que é me aproximar da minha fé, né, ver outros olhares sobre alguma situação, mas assim, não é nada, não vai seguir a risca, não vai estar ali cravado, é isso, aconteceu aquilo, ele falou isso. Tanto que, por exemplo, o Sermão da Montanha não tem o Sermão da Montanha, né? Mostra ele começando a falar, mostra algumas partes do sermão e corta para a próxima cena. Porque se também se você for mostrar Ao pé da letra. ao pé da letra, aí vai ser uma. Pô, se você for mostrar não só o Sermão da Montanha, mas cada coisa ao pé da letra,
Sim. Cara, Não, vai, Deus do céu. E se você for mostrar até a série mesmo, baseada no que se diz, por exemplo, você mostra ali o Evangelho de Mateus, é o mais detalhista, né? uhum, Porque, enfim, você nota mesmo, enfim, tem até ele quis passar São Mateus como, por exemplo, uma pessoa que tivesse alguma neurodivergência, né? Autismo e tal, por causa dos jeitos dele. Mas você vê, por exemplo, que se você for passar tudo, aí você vai contar assim: São João conta a mesma história, mas com outras palavras. Aí você ia ter que ir para ali, para depois voltar para Marcos, para depois voltar para Lucas, que enfim, não foi discípulo, alguém né? que teve, não foi discípulo, para depois vir, para ir para cá, para ir para lá, para ir. Aí, enfim, não ia acabar nunca, né? E as pessoas não ia passar a mensagem de fato que tem que passar. Né? Sim, Aí ia sim. ficar um estudo bíblico. É. Quase que uma crisma, né? E se for para alguém, essa mensagem for para alguém assim, se eu estiver conversando com alguém que parou de ver porque ah, surgiu um imprevisto, uma semana de prova, né? Um prazo mais apertado no trabalho, é que essa pessoa volte a ver que a série é muito boa, que é uma série muito divertida, né? Tem muitos momentos de alívio cômico para dar risada, de vários momentos muito legais. Aquela coisa, uma visão nova sobre, entre aspas, né, os personagens que a gente está acostumado a ver sempre, porque todo mundo lê sobre Marcos, João, lê sobre, é, lê sobre João Batista, já ouve falar. Então, assim, é aquela coisa, são as figurinhas carimbadas da igreja de um jeito diferente. Nunca pensei São Mateus daquele jeito. Bati o olho em São Mateus e falei assim: meu Deus, mas parece muito. Ah, Quer pô, dizer que sim? Não, mas é que, se caraca. você for olhar o começo, ele começa assim, os primeiros versículos do Evangelho. Jesus, que veio. É tipo você está numa cidade pequena, né? Uhum. Ah, por exemplo, Rio das Ostras não é tão pequeno, mas é a Kiara, que é filha da dona Fernanda. Dona Renata, pelo E amor de Deus. dona Renata, né, Fernanda? Foi mal, dona Renata, desculpa. Foi. Fernanda é teu pai, né? É, Fernanda é meu Pois pai. é, foi. Tá, pô, Confundiu, normal, todo confundi. mundo faz isso. É filha do filha da dona Fernanda e do seu Renato. Então, aí que é neta do fulano, que é da descendência de tal, e o fulano é do não sei quem, que veio de Campos, que aí veio de Belo Horizonte, porque Minas, e veio lá de cima, e não sei o quê, e daqui a pouco, pô, entendeu? É, Então, ele põe a cara, ele era genealogia inteira. ter aí dizer, mas eu quero, tem a cena que ele está escrevendo o Sermão da Montanha, né? Que de fato foi São Uhum. Mateus que ajudou mesmo, isso. Eu descobri porque eu conheço um padre que é especialista enfim, nisso, e já teve acesso a esses documentos que a igreja guarda nos porões do Vaticano e falou isso para mim. Alguns, né, não todos. E a gente vê que ele está dizendo ali, ele vai falar daquele jeito, algumas coisas que ele fala do Sermão da Montanha, diz, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que o senhor faz isso? Não, cara, o que eu quero dizer é que eu preciso, e ele fala, eu preciso de uma licença poética para falar isso. Eu não posso chegar para você e dizer que você tem que fazer assim, assim, não, tal, tal. A minha linguagem não é para esse, é para aquele que não entende. Então ele É, vai explicando isso. Porque deve ter tido esse diálogo, né? Senão é sim, muito automático e aí a fé não vai existir. é aquela coisa assim, obviamente houve essa conversa de, por exemplo, eu gosto de uma conversa que eu imagino São Pedro tendo essa conversa com Jesus, que é quando eles estão indo para algum lugar e os discípulos acabaram de ter uma briga sobre um comando que Jesus deu, e aí ele vai falar com Jesus assim: olha, eu acho que a gente precisa de uma hierarquia, né? Foi agora no Que terceiro, no último episódio. No último que eu vi, o terceiro da terceira temporada, isso. em que a gente precisa ter uma hierarquia, porque quando o Senhor não está presente, as coisas não funcionam, que todo mundo. Aí Jesus fala assim, mas é só seguir o que eu mandei, mas existem vários jeitos de seguir, né? E todo mundo corta para um lado, a gente se desentende, né? E aí eu acho que precisa de uma hierarquia, né?
Ele ainda dá a entender aquela coisa, que com certeza eles tiveram alguma resistência ou implicância com Mateus, né? Porque Mateus era um cobrador de impostos. E aí Jesus ainda para e fala assim: eu não vou nem perguntar de quem você está falando, porque eu acho que São Pedro fala assim: algumas pessoas não entendem o porquê nós fazemos o que nós fazemos. E aí, porque a série, né? De novo, é aquele contexto legal. A série dá a entender que São Mateus não teve a escola judaica, né? Ele não passou por a Sim, escola judaica. sim, porque ele escolheu, né, tomar outro caminho, que era o de ser cobrador de impostos. Ele decide trabalhar com os romanos, né? Então ele sai da escola e tal, dessa escola judaica e vai estudar matemática, línguas e tal. Que ele já tinha esse talento. Que ele tinha esse talento e ele usa esse talento dele, né, para isso. Então, e aí, por causa disso, ele não entende por que eles oram quando eles acordam, eles oram quando eles lavam a mão, eles oram na hora que eles comem, né? E eu acho que muito interessante a série ter trago isso de novo. Não precisava, mas eu acho muito interessante a série ter trago que São Mateus São Mateus não entendia muitas coisas que aconteciam ali porque ele não tinha esse estudo, né? E aí, tipo assim, eu imaginei, eu falei assim, cara, é impossível que Pedro não tenha tido esse tipo de conversa com Jesus. Pô, claro. Não Tipo, tem Pedro, nem. que é quem sempre se preocupou com para onde Jesus sai, para onde Jesus chega, que não queria que Jesus falasse sobre a morte, porque isso não fazia com que as pessoas se afastassem, né, do ministério dele. Aí, tipo, esse Pedro que é preocupado, que dá para perceber nos evangelhos que é o mais cuidadoso, mas esse Pedro não teve uma conversa sobre liderança? Óbvio que teve, entendeu? Eu acho legal que nesse papo que ele tem com ele também, ele fala, né, por que o senhor escolheu assim? Não, mas eu escolhi para ser desse jeito, porque não ia adiantar de nada que eu escolhesse a galera que é letrada, que é isso, que é aquilo, né, que a mensagem não ia ser passada da forma que ela tem que ser passada. Kiara, a gente está adiantando aí a hora, hein? Me fala, tá? Porque eu tinha também. Hã? Legal, não fala. Não comenta a hora. Vamos conversar aqui até amanhã, que eu adoro conversar sobre isso, gente. Não me dá falta, não, que eu fico 3 horas falando. Pô. Mas assim, se você pudesse. Você viu, falando nisso, que, por exemplo, foi instrumento de conversão para muitos dos atores, né? Da série, Uhum. inclusive, Jesus se converteu, né? Opa, isso é só, gente. O rapaz que faz Jesus. Né? Hoje ele, inclusive, tem até uma imagem de Nossa Senhora, né, Aparecida lá na casa dele. Ele já postou algumas vezes e, enfim, eu acho bem legal isso. Já vieram lançar aqui no Brasil. Tem uma entrevista, inclusive, de parte do elenco no De Noite, do Danilo Gentili. Posso até deixar o link aí se eu lembrar depois. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Kiara. Então, você, novamente, voltando a 3 anos atrás, voltando ao começo, o gancho para a gente começar a falar de The Chosen, você falou muito da atriz que fez Nossa Uhum. Senhora. Lembrando também, antes de passar para isso, agora eu lembrei, tem uma atriz brasileira, que é a esposa de Pedro, né? É. É brasileira, ela foi muito nova para os Estados Unidos, mas ela é brasileira. Mas, o Kiara, você escolheria alguém, algum personagem que te marcou, né, algum ator para chegar para ele e perguntar como foi fazer aquilo, qual ator você escolheria? E acrescenta, tirando, lógico, a atriz que fez Maria. E o que você perguntaria para essa atriz também? Cara, deixa eu pensar. Eu vou fugir do óbvio. Todo mundo ia querer conversar com Jesus. Quem fez Jesus, eu vou fugir do óbvio. Eu acho que conversaria com quem fez Felipe.
Felipe foi um personagem que me encheu os olhos. Rapaz, o falou, passa aquela ideia de hippie, né? Assim. Aham. Poxa. Que é aquela coisa que Felipe ele tá vindo de João Batista numa vibe completamente diferente, ele já sabe meio que o que é aquilo de ser discípulo, né? Quando eles começam a ter um pouco, a série mostra, né, um período que eles ficam sem muita comida, ou sem comida até mesmo. Acho que tem um episódio que eles ficam uma parte do episódio sem comida, a comida acaba. E aí Felipe tá tipo assim, gente, com o João isso acontecia direto. É Felipe e André, os dois, né, nesse episódio. É tipo assim, não, quando a gente seguia João Batista, então, isso acontecia, a gente ficava dias sem comer, aí alguém dava um dinheirinho lá, a gente comia bem e voltava a ficar um tempo sem comer, e comeu inseto e tal, né, eu acho que eu perguntaria para Felipe, para quem fez Felipe, né, porque outro personagem muito bem feito, um papel muito bem atuado, como é que ele conseguiu isso? Porque todo mundo ali, tipo assim, quem fez Simão, quem fez os dois Simão, né? Fez Simão Pedro e fez Simão Zelote. Zelote. Eles estão, todo mundo tá meio que ali, o início, não sei como fazer, né? Aquela coisa, primeira vez de todo mundo. Mas Felipe não, Felipe tem uma bagagem. Então, ele tem que seguir uma linha meio que tipo assim, eu já passei por isso, eu sei como é que é, por mais que seja Jesus e seja algo novo, eu tô há muito tempo com João Batista. Então, assim, como é que ele fez isso? Porque ao mesmo tempo que ele passa, tem cenas que ele passa todo aquele ar de experiência, de tipo assim, ele vai prover, ele não vai deixar faltar aquela coisa. Tem momentos que ele também ele mostra assim que ele não sabe o que ele tá fazendo, tipo, caraca, Jesus, cara. É, 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 uma cena que ele tá falando com o Mateus, que o Mateus tá querendo aprender alguns versículos, e aí ele para, ele pensa. Porque é a primeira vez que ele, tipo, tá lidando com alguém que não sabe os versículos, não é. Mas ele tem muita paciência, né? Uhum. Gostei também dessa relação dele com o Mateus que eles fizeram ali, né? Quando ele chega, ele já chega ensinando, porque Mateus vai buscar lenha na ravina, aí todo mundo zoa Mateus, aí ele, não, Mateus, deixa eu te ensinar a fazer algo. E aí, tipo, ensina Mateus a montar a fogueira, a cuidar do fogo. Eu acho que, assim, o ator que fez Felipe me encheu os olhos. Aquele homem sabe atuar. Ele. Muito bom. Uma coisa assim que eu não vi ainda, pelo menos nessas 3 temporadas até agora, foi o autor retratar São Mateus, que São Mateus era irmão de São Tiago menor, mas eu não vi ainda essa proximidade assim deles. Mas de resto, isso não é, enfim, não sei se ainda está por vir. Só um minuto. Oi, já vão? Já. Ela vai dormir aonde? Não, vai dormir aonde? Gente, aqui é assim. Não, ela vai dormir aonde? Mas eu acho que ela vai dormir aqui, né? Tá baixado. Tá, então tá, não, porque eu tô gravando aqui. Tá, boa noite. Pode apagar, se qualquer coisa eu vou para lá. Só para vocês entenderem, que é minha mãe e tal. Mas voltando, ele não retrata tanto, mas eu acho muito legal o cara, né? Enfim, essa retratação de São Felipe, de como ele tem paciência para explicar as coisas, de como ele é um pêndulo ali para aquele grupo, para que, enfim, se mantenha, né, É, a harmonia, né, que a coisa não desande. Eu acho legal também que você falou isso, né, que da experiência que ele já teve com São João Batista. Antes, Santo André também, né? André teve essa experiência, mas não sei se pegou tudo, porque você vê, por exemplo, quando recebe a notícia de que João Batista foi preso, aí você vê ali André desesperado e querendo ir lá, e isso e aquilo, e eles aproveitam a folga para visitar. Isso, de fato, também não está retratado na Bíblia, mas
mas vai dentro muito do ensinamento de visitar os presos, os doentes, enfim. Sim. E eu não sei se alguém se ligou nisso, pode ser que sim. E ele mostra, olha, a gente não vai chegar lá desse jeito, porque se a gente chegar desse jeito, eles vão notar, tá bom, se eles vão chegar desse jeito, vai ser assim, então você entra e faz, eu acho muito legal, assim, sabe? Muito legal mesmo, eu gostei muito, estou começando a convencer as pessoas aqui, inclusive, para ver. Eu acho que eles põem, pelo menos, essa situação de São André e São Felipe, né? É como se São André tivesse, sim, vivido um apostolado com João Batista, mas não o tempo inteiro, né? Como João não, como Felipe, O né? André, Felipe. Felipe foi e ficou. André não foi, ficou um tempo, viu algumas coisas e depois volta para Carfarnaum. Cafarnaum. Eu não sei falar, olha só, não sei falar os nomes das cidades, Então entendeu? fala Deuteronômio aí, só para eu ver se você consegue, Não, Deuteronômio. não vou falar, não sei o nome, entendeu? É isso aí, a Não, cidade mas que faz eles parte. moravam. Aí ele volta para a cidade que eles moravam, ele volta a pescar, ele volta a conviver com o irmão, né, com o pai e tal. É isso que a série dá a entender, né? E não, São Felipe ficou lá. São Felipe só sai de lá quando São João Batista olha para ele e fala assim: meu filho, olha só, meu primo, então, eu acho que você deveria ir lá ficar com meu primo, entendeu? Acho que você tá pronto. Que é quando ele vai, né? Que é quando ele aparece na série, que é quando João Batista vira pro Felipe e fala assim: tchau, cansei da sua cara, vai lá ficar com Jesus. Que é uma coisa totalmente diferente. Sabe Uma coisa... que essa parte aí eu dormi na hora, e quando já é a hora que ele aparece, eu não lembro dessa parte aí, inclusive eu vi Não, depois. São João não, Não, não então, no diálogo, aliás, é né? verdade, não tem, mas foi outra coisa. Acontece ele chegando no meio do deserto, assim, aí tá Simão, né? Chega lá e Thiago Simão, Maior, Tiago Maior, João e eu acho que Tomé. Aí eles estão, tá todo mundo armado assim, olhando assim com lenha, eles estão carregando a lenha, aí aparece Felipe no meio do deserto. Aí ele olha assim, eu tenho uma mensagem para Jesus de Nazaré, que só pode ser dada a ele e tal. Aí Simão fala assim, não, só vou deixar você chegar perto se você disser essa mensagem. Aí ele olha para Simão e fala assim, você é novo nisso, né? Daqui a algum tempo você vai perceber que é normal pessoas chegarem pelo meio do deserto e quererem falar com seu mestre. Né? Eu acho isso sendo engraçadíssimo. Eu ri pra caramba, porque Simão tá com aquela cara horrível. Aí ele fala assim, mas você é quem? Eu não te conheço. Ele, sou amigo de André. Aí do nada André aparece correndo. Felipe! Eu ri muito. e ele chega assim, começa, você vê que ele é amigo de André, aí ele chega, ó, faz isso, faz isso. Não, gente, é assim, ó, que faz e tal, e o pessoal tudo tipo, porra, quem é tu? Pegou o ônibus e quer sentar na janela agora? Que isso? Aliás, esse negócio de janela tem dado aí confusão. Mas eu acho muito legal. Cara, eu tenho dificuldade de acompanhar por causa do TDAH e tal, as coisas, mas é algo que eu tenho parado para ver. Né? Eu assisto, inclusive, pego o celular, tenho a Bíblia no celular, Uhum. e abro e fico ali pesquisando. Né? Não tem nenhum site católico que de fato faça resenha sobre essa série. Pelo menos eu procurei, não achei, mas eu vejo lá o que outros sites falam e aí vou lá no Evangelho, fico olhando, aí eu pauso, leio ali e tal. Então, a forma até, que você falou também, de exercitar isso, de ajudar, aí ver para a pessoa entender também que, devido à necessidade de se passar isso para transformar numa série, né? Ou até enfim, acho que o filme é até um pouco mais fácil de retratar isso, de não tirar a sequência cronológica, É que mas eu assisto sempre lá. um filme de Jesus, ele
Ele teria que São só, representar só uma parte, né? É um pedaço. são só 2 horas, né? 1 hora e pouco num filme, 3 horas, né? Então dá para você fazer isso. Agora você vai contar e fica, pá, Agora, se dividindo e pegar tal. e contar a parte toda de Jesus que vai pregar, até porque, pelo que eu li, né, site gringo, exercitei meu inglês para pesquisar sobre a série, a ideia é que vá até o depois da crucificação, né? Sim, Então, sim. assim, Inclusive, só um parênteses, tem um filme, o próximo filme do Mel Gibson é Os 40 Dias, né? Que ele passa aqui antes uhum. de ascender. Então, aí, tipo assim, se eles for fazer, tipo assim, quando você tá falando de um filme, ele teria pegado um recorte, tipo assim, dá 15 minutinhos lá para quando Jesus nasceu, 15 minutinhos para tal cena, uns 5 minutinhos ali do Sermão da Montanha, e o resto a gente faz a crucificação, e aí a ressurreição, e aí entendeu? Então, eu acho que um filme é muito mais fácil, porque no filme você seleciona o que vai aparecer, né? Você não precisa contar a história toda. Mas na série, a série que vai ficar enorme do jeito que tá parecendo que vai ficar, cara. Aquela coisa, obviamente, eles tiraram da ordem, mas assim, eles estão mostrando quase tudo. Até agora eu não, tipo assim, obviamente não mostraram Jesus, não mostraram o início, né? Tipo, Jesus, como é que eu vou falar? Não mostraram Jesus neném, nem nada do nascimento, ainda não apareceu. Mas, por exemplo, apareceu quando Jesus ficou para trás no na celebração da Páscoa. No templo, No é a templo, celebração da Páscoa. é, que Jesus fica para trás e que Maria e José voltam, né? E aí eu acho que é uma das poucas, eu acho que é a única vez que São José aparece. Mas Não, estão prometendo. agora nessa do túmulo que ele visita, lá o túmulo de São José, Ele né? aparece Que também. aparece, aliás, que ele está pegando a caixa, que é lá o Uhum. negócio do jumento, que aí ele já está pensando como vai entrar em Jerusalém e tal, que é essa herança do jumentinho lá, né? Que é as isso tem um tempo, cara. Eu até tive no Acre agora, comprou um negócio desse para fazenda lá do meu avô, eu não lembro agora o nome desse instrumento, que era uma herança de família, né? Ele aparece, aí ele lembra do diálogo, que ele está tendo diálogo com Nossa Senhora, né? Só é assim, assim, aí ele lembra e tal. Cara, Então, fala, não, depois eu lanço a pode pergunta. Não, fala aí, que depois eu lanço a pergunta. que pelo menos né, que eu acho que na série eles, por mais que eles tenham pulado muitas coisas, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que assim, a série tem tudo para ficar muito boa e muito bonita. Até agora eu achei uma série muito bonita, muito bem ambientada, né? Eles realmente se importaram em estudar, em ler. Então, por exemplo, quando acho que é Maria de Cleófas que aparece, eu não sei. Quando ela aparece, ou a personagem negra, que agora eu esqueci o nome dela, eu não lembro Ah, como ele chama na é. série. Então, que aí ela é egípcia, e aí Jesus fala egípcio, porque ele passou um tempo no Egito, ele morou lá até um certo tempo, então mostra que as pessoas na área sabiam do que aconteceu em Belém, quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos, né? Que eu não lembro qual é o nome que a série dá. Então, assim, eu acho que a série mostrou muita coisa de maneira direta, mostrou muita coisa de maneira indireta, entendeu? Ela ainda trouxe recortes do passado, de muitos antes de Cristo. Aparece Moisés, aparece Jacó, né? Aparece uma galera. E eu acho que a série ainda tem muito mais para mostrar. Então, eu acho que, assim, é preciso um pouco de paciência, né? Mas dá para aproveitar bastante, tem muita coisa legal. E eles estão adaptando bem para uma série que cada episódio tem que 55 minutos. Pô, acontece bastante coisa. A média é essa. Tem alguns que até duram até mais, mas é só para dar o ponto da história para não perder, né? Também É, o andar da carruagem. Kiara, você só não me disse o que você perguntaria então pro para ator Maria. lá que fez. Não, pro ator que fez Santo André, que você escolheu, ou São Felipe, Felipe, e também para a atriz que fez Nossa Senhora, óbvio. Essa já é uma pergunta imposta a mim.
Eu acho que para São Felipe, eu perguntaria aonde ele leu, aonde ele se pegou, né? O que foi o fiel da balança dele, porque ele faz um papel difícil, porque eu acho que ao mesmo tempo que São Felipe foi a cola em alguns momentos, ele também teve que ser em alguns momentos que eles não, que os discípulos, pelo menos na série, quando os discípulos não sabiam muito bem o que fazer, São Felipe saiu e falou assim: olha, gente, eu acho, pela minha experiência, né? Então ele foi esses momentos que ele foi a cola de tudo ali para tranquilizar todo mundo, principalmente André, né? Que André sai no desespero e não pensa em nada nem ninguém, né? Por exemplo, quando Jesus é levado para falar com Quintus, né? André sai desesperado, parece que Jesus vai morrer ali, a crucificação vai acontecer nos próximos 15 minutos de tela. E não, né? Tipo, Jesus não estava sendo preso, Jesus foi levado para conversar com Quintus e tal, né? E eu acho que Felipe, ele é um pouco ali, naquele momento ele é o fiel da balança, ele fala assim, eu acho que a gente deveria continuar fazendo as coisas pro não, pro sermão. Eu acho que a gente deveria continuar fazendo as coisas pro sermão, né? Jesus pediu, ele falou que ia voltar. E aí, mas em alguns momentos também ele tá ali na dúvida com todo mundo. Que é quando, por exemplo, eles voltam, né? Eu não sei se você chegou nessa parte depois que ele manda os discípulos para Não, pregar. parei aí. Mas pode Não, falar, pode falar? Pode. Aquela coisa, quando pode. você leu a Bíblia, então você sabe. Quando eles voltam, Felipe e André foram para uma cidade. E aí, nessa cidade que eles foram, que eles pregaram, começou a acontecer algumas coisas. O pessoal começou, era uma cidade em que tinha judeus, gregos, né? Tinha um outro povo agora que eu não vou lembrar o nome, mas era uma cidade que tinha muitas pessoas. E aí eles pregaram para os judeus, né? Eles pregam para os judeus, mas as pessoas que estão passando na rua podem ouvir. E aí eles convertem as pessoas e, assim, com isso começa a ter problemas, porque, por exemplo, acho que o que começa o problema em geral é que tinha um grego que era quem retirava as oferendas na calada da noite, né? Quando as oferendas dos gregos começavam a feder muito, ele ia lá e limpava a cidade e tal. E ele para de fazer isso. Ele para de acreditar nos deuses gregos e começa a acreditar, em Deus. E aí ele e aí isso começa uma grande picuinha. E aí uma pessoa vai até André Esse e grego Felipe, foi o primeiro gari da história, hein? Só para vocês. e aí uma pessoa dessa cidade vai atrás de André e Felipe falar que o que eles pregaram estava dando confusão. Então, que eles tinham que ir lá ou terminar de pregar o que eles tinham começado, ou resolver a situação, né? E aí eu acho que nessa cena deu para ver como Felipe, por mais que ele tivesse preparado, ainda muita coisa era nova. Porque ele olhou para André e falou assim, cara, resumindo aqui, minha versão dos fatos, ele olha para André e fala assim, mano, não sei o que eu faço. O que a gente faz? A gente fala com Jesus? A gente não fala? A gente vai lá sozinho tentar resolver, né? Então, eu realmente queria saber como ele chegou porque é um personagem, assim, muito ambíguo nessa questão, como ele conseguiu chegar nisso, né? Na medida de não parecer que ele estava forçando o seu sabichão, de que ele sabia, que ele fazia, e também que, tipo assim, uma hora ele era o sabichão e na outra hora ele não sabia de nada, né? Ele fez na medida, ele, tipo, como deve realmente ter sido. Felipe sabia de algumas coisas, mas algumas coisas, como pregar e curar as pessoas, era completamente novo para ele. Com João Batista, ele provavelmente escutou muito mais do que pregou. Então, assim, eu gostei disso. Eu realmente queria saber como é que ele fez para chegar nisso. Uhum. E E para Maria, cara, para pessoa que fez Maria, eu queria saber, principalmente, né, como é que ela
como é que ela construiu essa relação com o ator que fez Jesus. Porque, pelo menos para mim, né, tudo que Maria viveu e todos os sentimentos que ela teve porque ela é Maria, mãe de Cristo, entendeu? Então eu acho que, eu queria saber como é que foi essa construção da personagem dela em relação ao ator que fez Jesus, entendeu? Porque aquela coisa, não é só sentir que você perdeu um filho, não é só você olhar, não é só tipo assim, você começar a chorar, meu Deus, meu filho. Não, é você olhar para aquela pessoa e falar assim, aquela pessoa é meu filho, essa pessoa está sendo presa. Então, esta pessoa, meu filho, está sendo presa. Como é que eu tenho que me sentir, né? Eu queria realmente entender como é que eles fizeram, se ele, como é que foi feito, se eles sentaram, se eles conversaram, se eles trocaram ideia, se ela leu o Evangelho de São Lucas, né? Porque pelo menos a minha mãe sempre me disse que o Evangelho de São Lucas é o Evangelho de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora contando para São Lucas e São Lucas escrevendo. E então eu queria entender aonde ela, se a experiência da vida dela, né? Se ela, se ela simpatizou muito com o ator que fez Jesus. Não sei, eu realmente queria entender como é que foi criado esse ambiente, né? Porque não é só passar uma dor, porque falar assim, ela está sofrendo, que pena. Não é, ela está sofrendo porque aquele cara ali é o filho dela, entendeu? E porque isso está acontecendo com o filho dela, ele está sofrendo. Eu não sei se eu consegui me expressar direito, acho que ficou Não, confuso. claro, perfeitamente. Porque A última deve, pergunta que eu... Fala. é porque Não, deve ter fala sido aí. uma construção de personagem muito complicada, né? Assim, Jesus, Maria, eu acho que foram personagens difíceis de serem atuados. É que eu tô falando personagem porque claramente não é Não, as sim, pessoas, claro. Você né? estava interpretando ali. E ela Estavam está vivendo. interpretando o que, para mim, ela não tinha a natureza divina, mas, Sim, enfim, para mim é é, o ser humano, eu posso estar errado, mas para mim é o ser humano mais importante da história da humanidade, foi ela. sim. Porque podia muito bem, O podia não, muito né? bem chegar e dizer não. Né? Podia muito bem chegar e dizer, ei, 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 essa semana, inclusive, não sei se foi na segunda, Uhum. ou foi na. Deixa eu até olhar aqui, a gente está na quarta, não, hoje é sexta, aliás, né? Já vamos para sexta-feira. Deixa eu ver se foi terça aqui, terça. Qual foi o evangelho de terça? Não. Segunda. Ou será que foi o de domingo mesmo? Não. Conceição de Nossa Senhora, né? Hoje de dezembro. Mas é Anunciação. Não. Conceição, pelo Não, eu digo a Evangelho. Anunciação, né? Que foi no dia da Imaculada Conceição. Que Uhum. aí ela podia pegar e dizer assim, mas peraí, como acontece isso? Se eu nunca conheci homem algum e tal. Não, não vou querer, não. Isso aí vai dar muita confusão para mim, cara. Tá maluco. Não, não, pede para outra pessoa. A minha vizinha ali é uma mulher santa, vai lá com ela e. Enfim. Não, aceitou e disse: tá bom, é isso, eu vou matar isso no peito. É óbvio que ela era uma jovem de 15, 16 anos, entre 14 e 16, então ainda soma-se a pouca experiência de vida, embora as pessoas antigamente começavam as coisas muito mais cedo do que hoje, mas não tinha a experiência que uma pessoa de 20 e poucos anos tem quando, né, tem o seu primeiro filho e tal. Então aquilo tudo era novo para ela, né? E aceitar aquilo e acompanhar ver o marido, perder o marido, ficar só, porque o filho já depois o filho para e vai cumprir a missão dele, e aí ela acompanha, ela vê o sofrimento dele, né? Tem essa cena, enfim, que a gente falou há uns minutos atrás, do episódio que ele está curando as pessoas e ele chega cansado, e no outro dia ele se compadece, e aí vai ajudar as pessoas,
e ela chega e está lá para segurar, e ela vê ele sofrer, enfim. Então, para mim, é o ser humano mais importante, né? E você vê que Deus é tão maravilhoso que, enfim, ele traz a figura da mãe para representar. Kiara, a gente já está no adiantado, mas eu vou te fazer a última pergunta que o Felipe me mandou. O Felipe, mais uma vez, voltando ao seu trabalho de produção, mandou para mim. Vale a pena assistir The Chosen? Ah, vale muito a pena. Se você não for assistir pensando assim, vai seguir, arrisca o evangelho, vai estar ali e tal. Se você for assistir assim, cara, eu quero uma coisa legal, que vai me aproximar da minha fé, que vai me trazer novas visões e tal. É uma série muito maneira, eu adorei assistir. Engoli a série, eu vi em 3 dias e meio. Me orgulho de falar isso, entendeu? Vi mesmo, tipo, eu amei a série, eu acho que traz uma nova visão sobre tudo aquilo que a gente já está muito acostumado a ouvir. Aquela coisa, eu tenho 21 anos, tem 21 anos que eu escuto o evangelho, entendeu? Então eu já ouvi essas passagens muitas vezes, de muitas formas diferentes, mas assim, cara, é uma visão completamente diferente. Eu acho que eu brinquei com meu pai não, brinquei com uma colega minha que deu rosto a muita gente que eu achava que não tinha. Nunca imaginei Né? um rosto pra boa samaritana, mas Né? eu vi a Pois boa é. samaritana e falei assim: "Cara, é a cara Tá dela". aí. Tá aí uma pessoa que eu nunca imaginei que fosse assim e é, entendeu? Eh, Traz eu acho que obviamente não saiu daquela se alguém estava esperando ver Jesus negro, não é essa série. Não. Infelizmente, né, não chegamos a uma discussão de que Jesus não é europeu, Ah, mas eu acho que mas isso também não. eu Você tá acho assim, agora, não. eu acho que, tipo assim, se alguém tá buscando se divertir, ter um passatempo legal com a família, uma série maneira, né, de novo, é um jeito muito legal de introduzir o evangelho para os mais novos, as crianças de 10 até uns 13 anos, é uma maneira muito legal de introduzir o evangelho, de mostrar assim, olha, Jesus, essa Maria, né? Eu acho que assim, é uma experiência única. Assistir pela primeira vez é muito bom. Reassistir é bom também, mas pela primeira vez, de você, caraca, São Felipe, Santo André, São Pedro, São Judas, São Judas Tadeu, Tadeu, né? Que eles chamam de é, Tadeu, né? São Judas Tadeu, Tiago Maior, Tiago Menor, reconhecer eles, falar tipo, caraca, é muito legal. Por exemplo, aí um exemplo muito legal, final da terceira temporada, é uma cena linda, é uma cena linda, Pedro andando sobre as águas. Né? Não vou falar muito sobre ela, mas a gente sabe que Pedro afunda, né? Ele não consegue chegar até Jesus. E a série, com obviamente toda a licença poética possível, mostra como é que a dúvida entra no coração de Pedro, gente. Não quer dizer que foi aquilo, mas mostra que, tipo assim, São Pedro era gente como a gente. Tinha uma esposa em casa, né? Ele deixa a esposa sozinha com a sogra no início, né? E, tipo assim, ele tem uma esposa em casa, ele tá seguindo Jesus, mas ele tem uma família. E por mais que ele confie em Deus e em Jesus, ele se preocupa. E eu acho, sim, impressionante. Porque quando a gente lê o Evangelho e fala assim, cara, mas como é que Pedro não conseguiu chegar até Jesus? Pedro confiava tanto em Jesus, acreditava tanto nele, seguia seus mandamentos e tal. E aí, tipo, eu vi a série e eu falei assim, cara, mas faz muito sentido porque Pedro não chegou até Jesus. Sabe? Não tô dizendo que o que foi apresentado para ele, ali na série, né? É o que aconteceu e que foi realmente aquilo ali que fez com que Pedro não conseguisse chegar até Jesus. Mas a gente sabe que ele não chegou porque ele duvidou da fé dele.
Então, assim, do jeito que a série mostra, é muito interessante. Traz visões novas para as coisas antigas. O Evangelho da Boa Samaritana é uma visão totalmente diferente do que era Samaria, de como era o povo, de como. Porque quando alguém fala assim, a Samaria, você não imagina aquilo, aquele povoado, aquela gente com aquela roupa, com aquele jeito de pensar, com aquele jeito de falar, né? Quando alguém fala assim, fala de Nazaré, você não imagina Nazaré daquele jeito ali. Você imagina. Você, às vezes, muita gente nem chega a imaginar, não consegue pensar como aquilo é. Então, acho que é muito legal para a gente que está aqui há muito tempo ouvindo o Evangelho e ouvindo a homilia e pensando e meditando em cima do Evangelho, muito legal para descontrair e para trazer para a gente novos questionamentos de como aconteceu, de como isso aconteceu, como é que foi esse fato. Será que realmente foi, não duvidando do Evangelho, mas assim, poxa, muita coisa não está escrita, então, será que realmente eles se davam bem 100% do tempo? 12 homens e 3 ou 4 mulheres, né? Porque a gente sabe que tinham as mulheres que acompanhavam Jesus. Será que eles se davam bem todo o tempo? Será que nunca brigaram assim? Nunca um olhou para a cara do outro e falou assim: você não é digno de estar aqui? E o outro falou assim: você também não é, entendeu? Então, assim, eu acho que a série traz isso. Ela humaniza muita gente. Sim, muita coisa. Você vê com cara de humano mesmo, muito santo. E traz novas perspectivas, traz novas. Pelo menos eu saí da série, eu terminei de ver a série com sede de estudar mais o Evangelho. Não sei se seria para todo mundo, Isso é mas que eu, é importante. eu saí Isso é numa que é sede importante. assim, de cara, eu preciso saber mais. Tá ali, tá escrito, pô. E às vezes, assim, na missa, eu não sei, quando a gente tá cansado, às vezes a gente passa batido, é a terceira, ou a quarta, quinta vez que você tá ouvindo aquele evangelho, e passa batido uma coisa ou outra, você não presta tanta atenção assim, porque você já ouviu. Tá cansado, foi uma semana estressante, ou você tá pensando no problema que você vai ter segunda. E a série me deu essa sede de buscar mais no pote, pelo menos para mim, né? Então eu acho que sim, é uma ótima série. Vale muito a pena ver. Obviamente, entendendo que é uma série, é um seriado, é algo para te divertir e para ser um passatempo, não é para você levar a sério e Tem. tem que ser, É, entendeu? é Pelo mais menos um para mim. instrumento. Kiara, pô, Eu falo é, demais, né? não, não. É que, assim, eu estava até falando com uma amiga agora, depois que eu rezei o texto, ela não pôde, me falou. Eu não pude ir, enfim, por questões dela lá. É, e eu perguntei a ela e tal, ela até perguntou se, acho, não sei se, Bianca, não sei se você entendeu que estava tipo, participar, enfim, mas eu disse não, eu vou fazer um hoje, eu só preciso ter ideia de perguntas. Ela falou, reza, que a coisa vai fluir. E foi de fato o que eu fiz. E aí perguntei ao Felipe, e o Felipe mandou essas 3 perguntas, então eu agradeço muito a ele, que foram nortes aqui para a gente. Mas eu vou te falar uma coisa, algumas pessoas que viram, das poucas, fizeram uma menção muito legal ao episódio seu da outra vez, principalmente a pergunta é óbvia. E, de fato, eu acho que farão a esse aqui, porque eu entrei aqui de uma forma Hum, e vou sair de outra. Porque esse aqui, cara, eu não tinha, assim, sabe, eu estava com medo disso dar errado, porque às vezes, assim, a gente tem, né, as discordante. questões. Não, não é Hum, discordância, é que, assim, é a questão de que, às vezes, dá vontade de, não vou fazer isso não, e eu lendo também, ouvindo algumas coisas esses últimos meses dos evangelhos, não faz, não é assim, você tem que entender e tal.
Mas eu gostei muito, muito obrigado mesmo, viu? Porque isso aqui foi assim, foi um bate-papo muito. Eu não posso falar aqui para não cortar, mas você já entendeu qual é a palavra. Uhum. Foi do. Enfim. Então, obrigado. Então, de nada. Eu Obrigado. adoro conversar sobre essas coisas. Ainda Que a mais gente assim, faz. adoro conversar e ainda mais quando as pessoas entendem o que eu tô falando, né? Porque, infelizmente, eu não tenho um grupo de amigos católicos tão Não. grande assim. Então, eu adoro quando eu sento para conversar e aí é um bate-papo tão legal. Ainda mais que você não me enxerga como uma criança, né? Que às vezes é muito dos problemas de sentar para conversar com adulto, que todo mundo me conhece desde que criancinha, todo mundo me olha assim, ah, Kiara, nenenzinha, assim. Então, É, eu gosto de conversar com você, me eu, faz eu tinha esse vídeo, mas não tenho mais, de Kiara cantando Tempo Perdido graças a no, Deus, num Jesus. retiro, gente. Mas um dia, se eu conseguir recuperar, eu Não, 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 posto não. para vocês aqui Deus é em primeira misericordioso. mão. Esse vídeo vai sumir. Que humilhação, gente. Foi bonito, hein, gente? Foi bonito. Cara, muito obrigado. Manda um abraço para sua mãe, tá? Eu te mando a resposta de quando, enfim, vai ser publicado. Uhum. É, mas aí, enfim, um abraço ao seu pai, no seu irmão também, e a gente se vê, né? Quando daqui a quando fizer pelo menos terminarem a quinta, a gente faz uma parte 2 aqui. Né? De Sim, repente eles até arrumam alguma coisa para nós, é uma ponta de samaritano, de beduíno, alguma coisa assim nas outras temporadas. só Ó, correndo no fundo assim, ó. um grande beijo, Um abraço, beijo. foi bom falar com você. Gente, é isso. Quem quiser deixa o like, dislike, faça o que vocês quiserem também. Enfim, passa para a avó, para a tia. Tem Spotify, tem um bocado de lugar aí. Tchau. Tchau.